Fala Escolhidos, tudo bem com vocês? E sejam bem-vindos a mais uma revisão de Digimon Adventure 2020. No dia de hoje a gente vai estar falando sobre o episódio 13, onde a gente viu várias abelhas gigantes e, junto com todas elas, um grande pássaro de fogo gigante que nos ajudou contra mais esse inimigo, né? Então, vamos falar um pouco desse episódio? Vambora! Então, Escolhidos, a primeira parte desse episódio mostra pra gente a Beardramon carregando os Escolhidos do jeito que ela tava. Isso tinha sido mostrado no episódio 12, né? Ela tava carregando eles segurando tipo de um tronco, assim, eles estavam sentados nesse tronco. E nessa parte eu quero mencionar primeiro o fato de que o Joey, ele tava passando mal, né? E o próprio Gomamon cita que ele era bem frágil, bem sensível, né? Então isso é uma coisa muito importante pra gente lembrar. Porque o Joe, ele é o tipo do cara que ele quer passar o ar de ser muito responsável, de ser forte, de ser aquele cara forte que consegue servir de apoio para todos os outros, né? Ele sendo até o mais velho, porém, aparentemente ele não consegue fazer isso muito bem, porque ele é frágil, porque ele é sensível, porque ele passa mal muito fácil, porque às vezes ele se acovarda. Então essas são coisas que ele vai ter que superar no futuro para que ele alcance evoluções novas com o Gomamon e supere seus medos e coisas do tipo. Então isso é muito importante, né? Bom, passando um pouco mais pra frente, os Escolhidos chegam então à parte mais importante desse episódio, que é quando a gente começa a ver as Fambimons, né? Então a Fambimon vai aparecer pra vocês aí. Elas são Digimons de nível iniciante, de nível criança. Uma abelha, né? É muito legal, vivem em grandes grupos e são Digimons bem bonzinhos, né? São muito legaizinhos, muito bonitinhos. E de aparência lembram bastante o Tentomon, lembram bastante o Warmon, né? São bem legais. E daí então a gente vê que essas Fambimons estavam sendo perseguidas por Waspmons, né? E o Waspmon, pessoal, que é um Digimon Vespa de nível adulto, são Digimons um pouco mais complicados que as Fambimons, são evoluções das Fambimons de nível adulto, mas por serem Vespas, elas são muito mais perigosas, muito mais violentas, elas vão atacar outros Digimons que tiverem em volta delas, né? E essas Waspmons aparentemente estavam tentando capturar essas Fambimons, as Fambimons estavam fugindo delas. E a gente vê então que de dentro das Waspmons estava saindo miasma negro, né? Então esse miasma está afetando esses Digimons e é provavelmente por isso que essas coisas estão acontecendo. Mas vamos continuar mais um pouco. A gente vê então no céu, né, uma sombra enorme se faz sobre os Escolhidos quando um canhão gigantesco passa por entre as nuvens, né? A gente vê então uma coisa enorme, cheia de turbinas, né, que voava, parecia uma grande nave espacial. E aquela era a Canombimon, né? Então eu acho muito importante trazer para vocês o fato de que essa é a Canombimon, porque muitas pessoas já conhecem esse Digimon, muito provavelmente, né? Porém a gente nunca tinha visto ele em uma animação. A gente nunca tinha visto ele mostrando pra gente do que ele realmente é capaz. A gente tinha visto ele em jogos, por exemplo, né? Então a gente não tinha uma noção de como ele era. Porém, na descrição oficial da Canombimon é dito que ela é uma grande fortaleza, um Digimon gigante que carrega uma base nas costas, né? Que é toda essa coisa em forma de colmeia que ela tem nas costas dela. Então, foi muito interessante ela ser mostrada nesse episódio, porque a gente viu o quão complicado é lidar com um Digimon como esse. Ela é muito grande, ela funciona como uma nave espacial, de todas as formas possíveis. Ela voa dessa forma, se comunica dessa forma, ela carrega essa base nas costas dela, que literalmente funciona como uma base gigantesca mesmo, né? Então, alguns pontos bem interessantes aqui. Em primeiro lugar, todos esses Digimons, tanto a Fambimon, quanto a Waspmon, quanto a Canombimon, são Digimons que possuem o anticorpo X, tá? Apesar deles não terem o nome com o X na frente, eles possuem o anticorpo X dentro deles, tá bom? Então, muito interessante, é mais um Digimon X, toda uma linha evolutiva de Digimon X que está aparecendo aqui, certo? Linha evolutiva porque sim, a Fambimon evolui para a Waspmon e a Waspmon evolui para a Canombimon, né? Então, o que acontece é que essas Waspmons estão perseguindo as Fambimons e estão capturando elas usando o tipo de uma gosma de teia assim, para arrastar elas para dentro da Canombimon. E possivelmente elas estão fazendo isso porque elas estão sendo controladas. Porque eu acredito que não era para elas estarem fazendo isso. Eu imagino que essas Fambimons muito provavelmente eram para estar convivendo junto com essas Waspmons e com essa Canombimon dentro da base real dessa grande colmeia na Canombimon. Porém, provavelmente a Canombimon e as Waspmons estão sendo controladas pelo miasma. Isso é uma hipótese minha.
e por isso elas estão caçando as Fambimons que estão fugindo delas, né? O que não era uma coisa que eu acho que era para acontecer, né? Era para elas estarem convivendo, né? Até porque na descrição oficial das Fambimons é dito que as Fambimons também habitam dentro da base real, nas costas de uma Canombimon, né? Muitas vezes, na maioria das vezes. Então, uma outra coisa que eu quero deixar para vocês aqui é o fato de que a Canombimon e todas essas Waspimons trabalhando dentro dela lembram bastante Star Wars. Então, se você é um cara que gosta de Star Wars, conhece Star Wars, eu achei que a Canombimon lembrou bastante um Destroyer, aquelas naves gigantescas em formato de triângulo que apareceu em Star Wars. Mas também a Estrela da Morte, alguma coisa do tipo assim. Parecia uma grande nave aterrorizante que passava por cima das coisas e destruía as coisas, e tinha várias naves menores que saíam dentro dela e faziam as coisas que precisavam ser feitas, né? Era o trabalho das Waspimons. Então eu achei que esse episódio inteiro, de certa forma, foi uma grande referência a Star Wars. Se você gosta de Star Wars, você entendeu do que eu tô falando, né? Bom, o que acontece é que os Digi Escolhidos, percebendo que isso estava acontecendo, né, principalmente a Sora, porque a Sora que está controlando a Beardramon, decide que ela vai ajudar as Fambimons, porque ela viu que a coisa não estava certa, né? E é aí então que finalmente os Digi Escolhidos decidem se envolver nessa situação. Então nessa hora duas coisas muito importantes acontecem. Primeiro, a Canombimon começa a atacar a Beardramon, porque a Canombimon não viu eles como amigáveis, né? Então muitos mísseis que eu quero até comentar que são mísseis bem bonitinhos, eles parecem com abelhas, né? Esses mísseis acabam forçando a Beardramon a descer para a floresta, mas no meio do ataque o Joe acaba caindo lá de cima. Mais uma vez, o Joe estava enjoado, ele estava meio sensibilizado ali, estava meio complicado. O Gomamon cai junto com ele para tentar proteger ele. E durante essa queda, né, eles caem num lugar separado, né, e acabam sendo capturados por uma das Waspimons, com aquela gosma delas assim, né, e levados pra Canombimon, pra dentro dela, né. Ao mesmo tempo, o Matt e a Sora e o Gabumon e a Piyomon caem num outro lugar, e nesse outro lugar eles acabam se encontrando com uma Fambimon. Eles conversam com essa Fambimon. Então, mais uma vez, essa Fambimon lembra bastante o Warmon do jeito que ela fala. O Warmon é um Digimon inseto muito bonzinho, muito carinhosinho. A Fambimon passou esse mesmo ar, né? essa mesma impressão que ele passa, né? E a Sora, sendo o brasão do amor, escuta a Fambimon e fala: não, a gente vai te ajudar, a gente vai livrar vocês dessas. Porque a Sora é, mais uma vez, uma grande mãe, né? Ela se comporta como uma mãe. Tem todo esse amor no coração dela que abraça todo mundo, né? Faz sentido que ela queira fazer uma coisa dessa. O próprio Matt começa a perceber como que as coisas funcionavam para ela, né? E o Matt, então, até comenta o fato de que, muito provavelmente, as Waspimons estão capturando as Fambimons para que as Fambimons sejam usadas como soldados, né? Alguma coisa do tipo, elas estão aumentando as próprias forças usando as Fambimons que elas estão capturando. Então, muito provavelmente, essas Fambimons que elas estão capturando não faziam parte da base, né? Como eu disse, era apenas uma hipótese que estava acontecendo. E elas estão levando essas Fambimons à força para lá, para elas serem usadas como soldados no futuro, né? Então, pessoal, dali pra frente o que acontece são batalhas. As Waspimons começam a atacar eles tentam fugir, se defender, se proteger, mas a ideia é: vamos ser capturados e levados para dentro da Canombimon, e lá de dentro a gente ataca ela, e é o que acontece, as Waspimons pegam eles e levam para lá, né? Pra nave gigantesca que é a Canombimon. E lá dentro, já chegando lá, a gente vê que o Gomamon estava preso em umas cápsulas, né? É interessante isso, porque nessas celas em formato de colmeia tinham Digimons, o próprio Gomamon estava lá também, ou seja, o Gomamon estava sendo considerado uma coisa boa para elas de alguma maneira. Enquanto isso, o Joe foi colocado no depósito de lixo. Literalmente eles trataram os humanos como lixo e eles foram jogados lá, né? O Joe foi jogado lá. E daí depois disso a gente vê eles chegando, né, o Matt com a Sora dentro daquela coisa das Waspimons. E lá dentro o Matt faz o Gabumon evoluir para Garurumon e eles saem de dentro dessa cápsulazinha e caem lá dentro e começam a atacar as Waspimons e tudo mais, né? E vão na direção do que seria onde estaria o Joe, onde estaria o Gomamon e tudo mais. No meio do caminho, o Matt acaba fazendo o Garurumon evoluir para o Garurumon e agora a gente vê a verdadeira animação de evolução do Garurumon para o Garurumon. Mais uma vez, favoritismo, tudo bem. A gente viu que a animação foi muito bonita, foi demais, foi incrível. Porém, uma diferença que eu vou citar para vocês aqui. Na evolução do Garurumon para o Garurumon, não apareceu Digimon nenhum, né? Como na evolução do Greymon para Metal Greymon, o Mugendramon apareceu. Nessa, não apareceu nenhum outro Digimon. O que quer dizer que muito provavelmente aquele Mugendramon vai ter mesmo um propósito mais pra frente, certo?
só quis lembrar vocês de que aquilo aconteceu, né? Então o Eric aparece, ele é forte o suficiente para começar a quebrar as paredes de dentro da Canombimon, afinal ele também é um Digimon de nível perfeito, né? A própria Canombimon é um Digimon de nível perfeito. E eles acabam conseguindo fugir de lá de dentro, né? Levando o Joe e o Gomamon junto com eles. E lá fora, a Sora decide deixar o Joe e ao mesmo tempo voltar para lá, né? Para salvar as outras Fambimons que estavam lá dentro. Ela não tinha desistido dessa ideia. O próprio Matt e o Eric pulam lá, começam a invadir o lugar também, por dentro. A missão do Eric era tirar as Fambimons de lá de dentro. Enquanto isso, a Sora, pelo lado de fora, tentava atacar a Canombimon, né? Porque ela também é um ser voador, meio que combinava, né? De certas maneiras. O Eric estava cumprindo o seu dever. Então a gente vê, então, lá dentro da cabine da principal, provavelmente, da Canombimon, um núcleo, né? Um centro que tem um grande pilar, quase como se fosse uma sala de comando, né? E uma grande energia vermelha começa a circular lá dentro. Nisso, aquele grande canhão que fica embaixo da Canombimon se carrega e solta um tiro gigantesco, né? E esse tiro, pessoal, esse raio vermelho enorme, foi capaz de explodir uma montanha inteira, basicamente. Ela causou um impacto de bomba atômica, sumiu com boa parte daquela montanha. Sabe-se lá quem estivesse naquela montanha já era, né? Então, eu vou fazer uma comparação. Se você é uma pessoa que gosta de One Piece e você já viu os últimos episódios de One Piece, teve um personagem lá que eles fez basicamente a mesma coisa. Ou seja, meio que prova que os Digimons de nível perfeito têm poder o suficiente para ser um personagem incrivelmente poderoso, né? Um ataque muito forte. O que acontece é que a Beardramon tenta atacar mais uma vez, ela desviou daquele ataque, né? E no meio do caminho ela começa a sentir o amor da Sora mais uma vez, toda aquela conexão, quero proteger os Digimons mais fracos e tudo mais. E acaba acontecendo a evolução da Beardramon para Garudamon, né? E foi uma evolução um pouco mais rápido, mesmo assim a animação estava muito bonita, né? Eu gostei como ela foi feita, apesar de ser uma animação mais rápida, foi muito, muito bem feita. E daí, seguindo mais pra frente, a Garudamon então aparece, né? Digimon de nível perfeito, sagrado, muito poderoso. É um pássaro de fogo baseado nas águias, né? Ela acaba começando um ataque contra a Canombimon. O que acontece é que a Canombimon ataca de volta com o mesmo ataque que ela tinha explodido a montanha, lembre-se disso. E a Garudamon, usando as asas das sombras, né? A Shadow Wings, ela usa, né? Sai uma fênix de fogo, uma águia de fogo, assim, na direção do ataque da Canombimon. E, incrivelmente, o ataque da Garudamon era mais forte do que o ataque da Canombimon. Mais forte ao ponto dela empurrar o ataque de volta e acertar o ataque dela na Canombimon. Ou seja, a própria Garudamon, se a gente seguir esse exemplo, tinha força e poder o suficiente para causar o mesmo estrago em uma montanha. Talvez até maior, porque o ataque dela era mais forte, né? Possivelmente era isso que ia acontecer. É incrível isso. Quer dizer que os Digimons dos protagonistas são muito mais fortes do que a gente imagina, né? Nisso a Canombimon toma um ataque, Garudamon continua seu ataque, ela vira um pássaro de fogo, né? O corpo dela fica pegando fogo, desvia mísseis com os punhos, ela entra dentro da Canombimon, ela atravessa as paredes dela de corpo e tudo, vai até a sala de controle de onde tinha saído a energia para dar o ataque, explode tudo lá, arranca uma das partes da Canombimon, e dentro dessa parte estava o Eric Garurumon com as Fambimons que eles estavam salvando, né? Tira de lá e vai embora. Enquanto isso, a Canombimon despedaça. Literalmente a cabeça dela solta, o corpo dela explode. É muito interessante porque a Canombimon funcionava bem como uma nave. Até na forma como ela foi destruída, ela funcionava como uma nave. Então uma coisa que é muito interessante é o fato de que, como a Canombimon se comunicava com as Waspimons. O olhinho delas de vespa, de abelhas, brilhava assim. Depois o olho das Waspimons brilhava, quase como se elas respondessem, né? Então elas não falavam, mas elas respondiam através de sinais como esses, né? O que eu achei muito interessante, é uma forma diferente desses Digimon se comunicarem. E também passava esse ar de nave-mãe se comunicando com as naves menores. Foi super legal, né? Por fim, Garudamon com a Sora, todo mundo feliz. As Fambimons foram salvas e eles decidem seguir seu caminho mais uma vez. Indo na direção que eles precisam ir, né? O que foi muito interessante. Então, para a parte da batalha se encerra aí. Então, voltando um pouco mais atrás, a gente viu um pouco dos Digi escolhidos que estão do outro lado, né? Então a gente vê um pouco do Tai, da Mimi e do Easy. E eles estão andando por um desfiladeiro, parece um canyon assim, né? Indo em direção a algum lugar, né? Para onde eles precisam ir.
E o ponto que é mais importante que é trazido nessa parte é o fato de que o notebook do Easy tá dando problema. A tela dele tem piscado, tem dado problemas, parece uma televisão antiga, né? Ao ponto de que a Mimi, inclusive, fala que ela poderia pedir pro avô dela dar o notebook de última geração pro Easy se ele quisesse, né? Pessoas ricas falando, né? Super interessante. Mas o Easy simplesmente fala que não é uma boa ideia. Aí o Tai, com o jeito carinhoso dele, fala que ele vai dar um soco na máquina, que a máquina volta a funcionar, né? Isso é uma referência ao Tai da temporada de Digimon Adventure original, porque ele achava que a tecnologia simplesmente voltava a funcionar se ele batesse nela. Toda hora ele queria fazer uma coisa dessa, né? Ele chegou a fazer algumas vezes mesmo. Mas o próprio Tentomon fala, Easy, a gente devia ir para um lugar onde tem um sinal melhor, quem sabe as coisas se resolvam, né? E o que acontece é que eles acabam chegando então num lugar maior, tem umas paredes quebradas, assim, umas pontes no lugar. E o Tai, inclusive, pergunta pro Easy nessa hora o que está acontecendo na cidade deles, né? Lá em Tóquio, no mundo real e tal, né? E o Easy mexe assim na tela, parece até o que ele quer ver, mas está carregando, ele não tem sinal, ele não tem, sabe, o que ele precisa para ele ver o que está acontecendo no mundo real, né? Então ele fala, tá vendo, não está funcionando direito, né? Como era para estar funcionando. E eles então vão continuar por aquele lugar para ver se eles encontram um lugar com melhor sinal para o Easy e seguindo o seu caminho da mesma forma, né? E é nessa hora então que o episódio finalmente termina de vez e a gente vai para a preview do próximo episódio. Então a preview do próximo episódio obviamente já conta pra gente que a gente vai ver mais uma evolução para nível perfeito. Então, os pontos bem importantes é o fato de que a gente vai ver o Kuwagamon, né? Então, muitas pessoas vão conhecer o Kuwagamon porque é um Digimon inseto que atacou os Digiescolhidos na primeira temporada também, foi o primeiro que apareceu, basicamente. E é interessante que o Kuwagamon esteja aparecendo aqui, porque o Kabuterimon e o Kuwagamon são Digimons que são rivais no mundo digital. Eles não se gostam muito. E os dois normalmente lutam pelo título de melhor Digimon inseto ou do rei dos insetos, né? E um Digimon que vai aparecer nessa parte também é o Okuamon, né? Então o Okuamon aparece de costas na preview. O Okuamon, também chamado de Okuagamon, é um Digimon de nível perfeito que evolui principalmente de Kuwagamons. Então o Okuamon com certeza vai ser o problema que eles vão enfrentar nessa parte, né? E daí então a gente vê finalmente o Mega Kabuterimon, o Atlur Kabuterimon, né? E vai ser interessante, porque, obviamente, o Atlur Kabuterimon e o Okuamon são Digimons rivais também, da mesma forma que o Metal Greymon e o Metal Tyrannomon também eram. Então essa luta entre o Kabuterimon e o Kuwagamon no nível perfeito vai ser uma luta muito legal de ver, né? Vai ser provavelmente a primeira vez que a gente vai ver esses dois lutando. Apesar da gente já ter tido algumas referências aqui e ali, isso nunca foi animado. Então vai ser legal ver uma coisa dessa acontecendo, né? Dois Digimons insetos gigantes batalhando para ver qual é o melhor. Então, de escolhidos, por aqui então fica o episódio 100%. Eu gostei muito desse episódio, sinceramente. Eu achei que a animação dele estava muito legal. Eu achei que a Garudamon fez o papel dela muito bem. O ponto da gente ter conhecido bastante sobre a linha evolutiva da Fanbimon foi muito legal. A Canombimon foi um dos Digimons mais legais que eu já vi aparecendo em qualquer temporada de Digimon até hoje. Sem brincadeira, foi muito incrível ver ela funcionando daquela forma. Eles leram bem o perfil da Canombimon para estar construindo ela dessa forma, que foi muito legal, né? Então, eu vou deixar esse episódio por aqui. Vou só pedir que, mais uma vez, vocês deixem aí nos comentários tudo o que vocês acharam do episódio 13 de Digimon Adventure 2020. Por favor, seus comentários são muito importantes, não deixem de comentar. E também, se possível, como eu sempre peço, que você deixe um like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, clica no sininho e se quiser dar ainda mais suporte para o canal, você pode estar clicando no botãozinho Seja Membro aí embaixo. Valeu, Dia Escolhidos! Deixo então um grande abraço muito carinhoso para todos vocês. Muito obrigado a todo mundo que assistiu mais esse vídeo até aqui. Aguardo vocês para os próximos vídeos. Então fui, Dia Escolhidos. Até a próxima. Tchau, tchau.